Papo Mais. Olá, família CISP, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 36 do podcast Papo Mais. Esta é uma produção da CISP, a Central de Informações São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências, além de reflexões em comportamento, economia, carreira e inovação. O meu nome é Thiago Vieira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como o analista de crédito pode contribuir para a fidelização de bons clientes. Na rotina de trabalho do setor, muitas vezes as atenções se voltam à prevenção e à conversão de inadimplências. E com isso, o cuidado com os bons pagadores pode ficar em segundo plano. Direcionar os esforços estrategicamente para a fidelização de clientes que se destacam na carteira deve ser uma das prioridades. E nesse sentido, os analistas de crédito têm muito a contribuir, não é mesmo? E quem vai comentar de que forma é o especialista Olavo Borges, consultor em risco de crédito. Com quase 30 anos de experiência na área, ele é um grande parceiro da CISP para a concretização da plataforma Maxi e a sua evolução contínua. Olavo, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vindo ao podcast Papo Mais. Eu que agradeço, Thiago, essa oportunidade de estar aqui com vocês falando mais uma vez aí desse tema risco de crédito, que é o nosso dia a dia. Olavo, para começar, conta um pouquinho da sua trajetória na área de crédito para a gente. É uma história de 40 anos, de muita aventura, adrenalina, decepções, inadimplências. Comecei na área de crédito, na época que eu estava entrando na faculdade, né? Isso foi em 1982. Entrando na faculdade, ao mesmo tempo estava entrando na área de crédito do Banco Itaú. E aí, nunca mais saí dessa área. Eu fui direcionando toda a minha formação acadêmica, toda a minha formação profissional em áreas de conhecimento que agrega aí para uma boa decisão de crédito. Já trabalhei em alguns bancos, né, como o Itaú, que eu já mencionei, trabalhei no Banco Geral do Comércio, que era um banco de pequeno porte do Grupo Camargo Corrêa. Tive uma passagem pelo Banco Francês e Brasileiro, que depois foi comprado pelo Itaú e virou Personnalité. Passei pelo Sudameris, com outro banco estrangeiro. Passei 10 anos na Serasa, coordenando uma área de pesquisa e desenvolvimento em gestão de risco de crédito. A gente foi uma época de bastante aprendizado e bastante evolução nas novas, como a gente chamava na época, na década de 90, nas novas tecnologias de crédito. E, paralelo a isso, eu sempre tive um pé em sala de aula também, ministrando cursos, aula em pós-graduação, em graduação, sempre com um tema voltado para gestão de risco de crédito. Desde 2005, que eu venho fazendo minha carreira na área de consultoria e treinamento em gestão de risco de crédito, e é onde eu ajudo aí as empresas a estruturar políticas de crédito, a colocar essa política dentro de processos, conduzir aí as boas decisões de crédito aí para as empresas. Então, já desde 2005 eu venho nessa atividade de consultoria e treinamento. Legal, Olavo. E nessa jornada, quais as evoluções que você viu na contribuição do crédito e cobrança para a gestão de carteira de clientes? Teve muita coisa, teve muita mudança. Eu disse aqui que eu comecei lá na década de 80. Na década de 80, só para contextualizar um pouquinho aqui, não existia internet. Aliás, não existia nem computador. Era tudo feito em maquininhas de calcular, em máquinas de datilografia, era tudo feito manualmente. A gente tinha uma dificuldade enorme para obter dados sobre os clientes para poder fazer uma boa análise de crédito. Grande evolução que a gente vê aí nesse período, os tipos de informações que começaram a ficar disponíveis, né, para se fazer uma boa análise de crédito. Então, evoluiu a questão dos dados. O cadastro positivo, como é uma coisa que é um tema aparentemente recente, mas, na verdade, esse tema ele já vem sendo discutido desde a década de 90, desde o início de 2000, com essa busca da informação para se fazer uma boa análise de risco de crédito. Uma outra evolução importante aí que a gente viu nesse período, eu acompanhei e pude fazer parte também desta evolução,
é o desenvolvimento das metodologias de análise desses dados. Nessa época aí que eu estava citando, as análises eram todas elas de forma julgamental, né? O analista que olhando, buscava cada informação do cliente e ele que fazia uma análise desses dados segundo a experiência que ele foi desenvolvendo e com um critério de valor do analista, ele mesmo atribuía ali uma nota de risco para o cliente. A partir aí do final de 90, começo de 2000, a gente começa a utilizar muito mais fortemente os modelos matemáticos de credit score. E isso foi uma outra grande evolução, porque quando a gente fala em modelo matemático de credit score, nós estamos falando da análise de crédito de clientes de pequeno porte, onde é uma carteira muito pulverizada, uma quantidade enorme de clientes com valores pequenos. E ali se precisa ter agilidade na decisão de crédito. Então, o modelo de credit score, que é uma análise automática, né? Ele te ajuda nesse sentido de trazer a velocidade, trazer agilidade na decisão de crédito para esses clientes de pequeno porte. Agora, na análise de empresas de grande porte, onde requer aí uma análise de balanço para se classificar um risco, para se tomar uma decisão de crédito, a gente vê uma certa evolução aí nos conceitos de análise de balanço, né? A gente tinha só técnicas tradicionais de análise de balanço, que eram baseadas em índices econômico-financeiros, e a gente vê o que vem sendo desenvolvido aí nessa época, as técnicas avançadas de análise de balanço. Então, veja, a grande evolução que eu vejo aí é tanto na quantidade de dados disponíveis para uma análise, também nos modelos de análise desses dados. Então, isso evoluiu bastante. Sem contar, é claro, né, com a grande evolução que a gente tem da TI. Né? A TI é que proporciona e que ajuda a agilizar muito esse processo de análise, principalmente desses pequenininhos, né, que envolvem um valor pequeno, que toma muito tempo do analista de crédito buscar dados, analisar, interpretar, tomar uma decisão. Então, esse é um breve resumo aqui desses 40 anos aí de história que eu fui acumulando nessa área de risco de crédito. Certo, você falou sobre a TI, hoje a TI ela é fundamental, né, Olavo, para contribuir nessa questão, né? A TI é o que vai trazer a agilidade. Agilidade nas decisões. Se você já tem uma boa política de crédito, que aí a boa política é que vai trazer a qualidade da decisão. Então, se a gente conseguir juntar essas duas coisas, né, a velocidade da TI com a qualidade de uma boa política de crédito, aí sim, a gente pode, enquanto numa análise manual ali, com analisar cliente por cliente, você joga ali 1000 clientes dentro do sistema para ele analisar e em questão de minutos está tudo pronto. Então, é isso, a gente tem que aliar as duas coisas, né? A velocidade da TI com a qualidade da política de crédito. Quando falo política de crédito, é a qualidade dos dados que a gente precisa, a qualidade dos modelos de análise desses dados e a qualidade das regras de decisão aí que vão chegar ao limite para o cliente. Certo. Olavo, e quando nós falamos em fidelizar os clientes, é comum, né, que o assunto seja atribuído a outros setores das empresas. Os analistas de crédito, eles são estratégicos para essa fidelização? Muito, muito. Tanto o analista de crédito quanto a própria configuração da política de crédito. Apesar de todo o avanço de TI, do mundo hoje está bem informatizado, a agilidade que o mundo exige hoje, a gente ainda vê em algumas empresas um processo de análise de crédito burocrático, pedindo para cliente cópia de documento, comprovante de endereço. Isso acaba, assim, de certa forma, incomodando o cliente com coisas que não vão acrescentar muito lá na análise de risco de crédito. Então, já poderia começar por aí, desburocratizar um pouco o processo de crédito, porque hoje as informações que tem na CISP, que envolve o relacionamento do meu cliente com os fornecedores dele como um todo. Eu estou imaginando aqui um associado da CISP. Então, eu estou olhando esse meu cliente,
na base CISP, eu estou vendo o relacionamento desse meu cliente com todo o segmento que eu atuo. Eu faço uma consulta num birô de crédito, eu trago as informações do relacionamento que esse meu cliente tem com o resto do mercado, com o sistema financeiro, com dados cadastrais, com dados negativos da empresa, dos sócios. Então, já tem um conjunto de dados suficiente para fazer uma boa análise de risco de crédito. Então, desburocratizar esse processo, você acaba assim, atraindo, até mais fidelizando um pouco mais o cliente, porque ele percebe que no relacionamento com você, ele não tem muita burocracia para comprar o produto dele. Quando você tem uma boa política de crédito, quando você tem bom modelo de análise de risco, que a gente consegue estratificar os clientes em baixo risco, médio risco, alto risco, quem não quer um cliente de baixo risco na sua carteira? Então, esse é algo que poderia ser fidelizado muito. Primeiro, desburocratizando o processo de crédito. Cliente de baixo risco tem que ser tratado com aquela bandejinha de prata, né? Um cliente VIP, né? O que você quer? Quer que eu te leve um cafezinho? Então, a política de crédito poderia tratar isso, né? Um outro ponto que acaba ajudando a desburocratizar o processo e fidelizar mais o cliente é alguma prática que algumas empresas têm de exigir garantia para tudo quanto é cliente. Passou de um valor X, eu vou pedir uma garantia. Gente, cliente de baixo risco, qual é a possibilidade dele ter uma inadimplência? Muito pequena. Por que eu vou ficar incomodando esse cliente para ele me dar uma garantia, né, para poder vender para ele? Então, olha que você desburocratiza a parte cadastral e desburocratiza a decisão do crédito, liberando esses clientes de baixo risco, de médio risco, de não exigindo garantia, ele percebe que fazer negócio com você é mais simples, é mais rápido, e ele percebe que você está dando tratamento para ele, o tratamento que ele merece, por ser um cliente de baixo risco. Um cliente de alto risco, aí a gente precisa um pouco de cuidado mesmo, aí sim precisa ter se certificar ter uma garantia, alguma coisa nesse sentido. Mas os clientes de baixo e médio risco, que é a grande maioria dos clientes da carteira, tem muito espaço aí para fidelizar esse cliente via desburocratização do processo. Certo. E com relação ao setor de crédito, Lavo, como que ele pode efetivamente contribuir para isso? Primeiro, ter uma boa política de crédito. E ele não ficar fazendo uma série de exigências. Boa parte dos atritos que tem entre o comercial e crédito é que toda hora o crédito, às vezes, está pedindo documento para o comercial e buscar com o cliente, né? E o comercial fala, eu vou ficar incomodando o meu cliente, né? Gera esse atrito interno, né? Então, na medida em que a empresa tem uma boa política de crédito, que realmente permite uma boa classificação de risco, que dá segurança na tomada de decisão, então aí você começa a fidelizar um pouco mais o cliente. Agora, especificamente no papel do analista de crédito. Isso é uma coisa que eu já tive alguma oportunidade de vivenciar isso na minha carreira. O analista, quando ele vai emitir um parecer de crédito dele, o que ele vai dizer ali? Ele precisa fazer um resumo da análise que ele fez da empresa, do cliente, e precisa dar uma recomendação, se ele é favorável ou não ao crédito. Nesta análise, o que ele faz? Ele aponta os pontos fortes e os pontos fracos do cliente. Então, ele fez o que ali? Uma análise do cliente, ele tirou uma radiografia do cliente e, com essa radiografia, ele tem um diagnóstico dos principais problemas da empresa, que é cliente dele. Então, eu já tive a oportunidade de, numa conversa com um cliente, falar, o que está acontecendo e tal, né? Vai aprovar meu crédito, não vai? E nesse momento, falei, olha, o que a gente... fazendo como se fosse um papel de um consultor financeiro para o cliente. O que a gente viu aqui? A sua empresa vem perdendo margem de lucro, aumentando o endividamento, piorando a sua liquidez, tem restrições de sócio, alguma coisa do tipo assim.
esses pontos fracos que foram levantados, sinalizar isso para o cliente da forma, olha, como é que o seu perfil de risco está sendo afetado com essas informações? Então, de repente, o cliente, entendendo isso, né, de como que o crédito dele é analisado pelo mercado, os pontos que ele precisa melhorar, ele vai começar a cuidar um pouco mais disso. Então, eu vejo que o papel do analista, ele, além de analista de crédito, né, esses clientes aí mais importantes para a empresa, ele pode até fazer um papel de uma consultoria financeira. Falar, olha, seu risco está médio por causa disso, 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 precisa melhorar esses pontos, numa conversa franca com o cliente, né? Sinalizando, eu quero fazer negócio com vocês, eu quero dar limites mais altos, mas existe aqui uma política dentro da nossa empresa, existem fatores de risco que a gente observa. O analista de crédito começa a dar esse feedback para o cliente começa a lembrar mais dele, lembrar mais da empresa onde ele trabalha, né? E isso é o fidelizar o cliente. Certo. E na sua carreira, Olavo, você se lembra de outras situações que evidenciaram essa atuação do setor de crédito? Teve um caso interessante. Uma empresa do setor de cacau, lá do Nordeste. Eu trabalhava num banco e essa empresa, chegou uma proposta dessa empresa querendo uma linha de crédito para aquisição de máquinas e equipamentos e aumentar a capacidade de produção dela. Só que o que estava acontecendo no mercado, naquela época que eu estava fazendo essa análise? Já 2 anos consecutivos tinha tido uma super oferta de cacau no mercado mundial. O preço vinha despencando. Aí chega essa proposta, eu falei, poxa, peraí, a empresa está querendo um crédito para ampliar a capacidade de produção no momento em que o mercado está super ofertado do produto dela e o preço está caindo. Veja, era uma empresa que dava para dar crédito. O que eu escrevi no meu parecer? Olha, a empresa tem crédito, ela é uma empresa de baixo risco, ela tem crédito. Agora, para esta finalidade específica, eu acho que a empresa vai dar um tiro no pé. Ela vai aumentar a produção, vai aumentar mais ainda a oferta do produto no mercado, que era um grande player no mercado. Então, essa coisa que eu falo, que a gente está falando do analista contribuir para a fidelização do cliente. E de repente, e aí sim, numa conversa com a empresa, ligar para a empresa, né? Falar, vem cá, você está querendo um crédito assim para essa finalidade, mas o que está acontecendo no mercado? É isso mesmo? Vocês têm certeza? Pode até ser que eles tenham razão ou não, mas a hora que você liga, a hora que você conversa, expõe o seu ponto de vista. Opa, ele falou, pô, que legal, né? Então, você acaba, né, fidelizando, né? Então, eu falei assim, uma história nesse sentido aqui, né? Que eu me lembro que me marcou bastante, né? Legal. E no cenário atual do crédito nas indústrias, quais os gaps a serem resolvidos nesse aspecto de fidelizar os clientes? O cenário atual, né? Nós estamos aqui com um cenário em alguns segmentos, né? Já começa lá no cenário macroeconômico, taxa de juros alta. O câmbio subiu muito nos últimos tempos e estabilizou lá em cima. Então nós temos um cenário, um mercado ruim, tem um cenário de inadimplência hoje, falando no cenário atual. É um cenário que tem uma frequência um pouquinho maior de inadimplência. Então, eu acho que hoje o grande papel aí das empresas na fidelização dos seus clientes é ter uma boa política de renegociação de dívidas. Aí a gente pula do crédito para cobrança. Quando um cliente começa a atrasar crédito, a gente aí precisa atrasar os pagamentos, a gente precisa identificar exatamente por que isso está acontecendo com a empresa. Pode ser que o nosso cliente está passando por um momento de problema de caixa temporário, pode ser que o cliente esteja com um problema de caixa crônico, e aí cabe a nossa avaliação nessa concessão do crédito e também na renegociação de dívida. O cliente está com perfil XYZ, está lá com perfil de médio para alto risco, tem um problema momentâneo de caixa, então o que ele está precisando nesta hora? Prazo para pagar as contas. Então a gente pode flexibilizar um pouco na decisão de crédito, dar um pouco mais de prazo para o cliente. Então, olha, estou te ajudando. Na hora da renegociação, na repactuação de dívida, também entender isso. Agora, essa análise é muito delicada, essa análise ela tem que ser caso a caso, porque se o cliente realmente está num problema
crônico de situação financeira e está indo por uma recuperação judicial e não tem mais como frear esse processo, aí a gente tem que ser um pouco mais cauteloso. Mas percebeu que o cliente só precisa de um pouco mais de fôlego, um pouco menos de pressão no caixa dele para pagar as contas, e aí a gente flexibilizar isso. Eu acho que nesse contexto atual, né, de alta de juros, de câmbio alto, de alta inadimplência, né, eu acho que a estratégia legal hoje seria essa, né, de ter aí flexibilidade no prazo da concessão de crédito e na renegociação. Muito bom. Agora, quais habilidades devem ser desenvolvidas pelos profissionais para essa gestão de carteira de clientes com foco em aproximar e fidelizar bons clientes? O analista de crédito ele precisa ter assim, um conjunto de habilidades, um conjunto de conhecimento. Para assim, resumir um pouco, eu acho assim, que se o analista ele tiver um bom conhecimento do que é um modelo de classificação de risco, ter um bom conhecimento das variáveis, que são os dados do cliente que estão envolvidos na classificação de risco, a característica desses dados, ele tendo esse conhecimento um pouco mais profundo dos dados de um modelo de análise, característica do dado, quanto maior melhor, quanto maior pior, ele entendendo isso, aí vai ficar muito mais fácil, né, para ele tomar decisões mais assertivas, tomar decisões mais adequadas ao perfil de risco do cliente. Então, eu acho que essa habilidade vai envolver um pouco de conhecimento de contabilidade, de técnicas de análise de balanço, dos índices econômico-financeiros, né? O conhecimento das variáveis de risco, né? O que é variáveis de comportamento em negócios, né? A influência de uma informação negativa no risco, conhecer um pouco de economia, de macroeconomia, microeconomia, análise setorial, tá acompanhando nessas essas questões. E mais, assim, os pontos, né, que estão mais recentes aí na mente das pessoas, questão de risco socioambiental, governança corporativa, principalmente para os clientes de grande porte, né? Então, é importante, né, que o analista tenha esse conjunto de conhecimentos e um conjunto de habilidades de como se comunicar com o cliente, como conversar com o cliente, como negociar com o cliente, como escrever um bom parecer de crédito, justificando se ele está aprovando ou não o crédito, né, o porquê dessa recomendação, tem tudo para dar bons resultados aí nas decisões. Olavo, para a gente fechar esse episódio, nós vamos agora à nossa sessão de ping-pong, que é aquele famoso responda rápido. Para você, gestão de carteira de clientes é fundamental para estar em linha com a estratégia de negócio traçada pela empresa. E para fidelizar clientes, é preciso conhecer o cliente. Aquela coisa do conheça o seu cliente. Conheça os fatores de riscos mais fortes que estão ali na análise desse cliente. Conhecendo o cliente vai facilitar bastante. Bom, pessoal, nós encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal no YouTube ou siga nossos perfis nas plataformas Spotify e Google Podcast para acompanhar os novos episódios e conferir também todos os anteriores. Você também pode enviar as suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos por sua atenção, companhia e pela sua audiência. Até o próximo papo. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.